O cajado de Moisés. Após ter sido recolhido do cesto no rio Nilo pela folha de Faraó, recebendo o nome de Moisés, cujo significado era tirado das águas, foi criado inicialmente pela própria mãe Joquebede, que fora contratada como ama de leite. A seguir foi para o palácio e recebeu a criação e toda a instrução como um príncipe egípcio, absorvendo todo o conhecimento e história do Egito, mas jamais deixou de lado a sua origem hebreia. Então, por volta de seus 40 anos, foi visitar o seu povo que estava sendo escravizado, maltratado, chicoteado e por vezes mortos pelos oficiais de Faraó, e numa dessas visitas viu um egípcio ferir de morte um hebreu, um de seus irmãos, matou o egípcio e o escondeu na areia, fugindo em seguida para o deserto até chegar em Midian, onde casou com uma das filhas de um sacerdote midianita, passando a exercer a atividade de pastor de ovelhas por 40 anos por naquele deserto, e como pastor usado um cajado para pastorear, defender o seu rebanho e a si mesmo das serpentes do deserto, das feras e dos demais perigos. Certa vez viu ao longe sobre o monte uma sarça ardendo em fogo, porém sem se consumir. Intrigado com esse mistério, então subiu ao monte para ver o porquê daquele arbusto arder em chamas e não se consumir. Na verdade, o fogo é muitas vezes associado a manifestações especiais da presença de Deus, e nesse caso é anjo do Senhor, que representava a presença de Cristo pré-encarnado. Então Deus chamou Moisés. Moisés, que respondeu: Aqui estou. Disse o Senhor: Não se aproxime-se até aqui, tirai tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois estava com medo de olhar para Deus. O ato de tirar as sandálias dos pés era então, e ainda em muitas culturas, um sinal de respeito, de reverência, de humildade ante a presença de um ser divino. Inclusive no Egito da época, os escravos andavam descalços ante a presença do faraó, que a si considerava divino. Então Deus disse a Moisés para voltar ao Egito para libertar o seu povo, e que o faraó e os que o perseguiam já estavam mortos. Então Moisés, que havia sido criado e instruído na corte como um príncipe, imaginou que voltaria como sucessor do faraó falecido. Porém não foi esse o propósito de Deus elaborado para Moisés, muito antes de seu nascimento, que na verdade, seu nascimento é sua vida preservada, seu aprendizado na maior cultura existente, numa época em que os faraós sentenciavam as mortes dos meninos que nasciam, pois a população dos filhos de Israel crescia muito e os egípcios temiam que viessem a ser dominados pelo povo de Deus ou mesmo se aliassem a outros povos, já que como escravos e incultos, não possuíam exércitos e nem conhecimento da arte bélica. Então Deus disse a Moisés: Certamente, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel. Deus mandou Moisés a voltar ao Egito e tirar os filhos de Israel daquele lugar. Após muitas desculpas de Moisés, Deus designou Arão, seu irmão, que seria o seu porta-voz. Literalmente, ele será uma boca para você, já que você alega problemas de fala. Moisés perguntou o nome de Deus, pois se o seu povo lhe perguntasse, ele teria como responder, e também porque na cultura egípcia que Moisés conhecia, saber o nome significava ter poder sobre essa pessoa. Mas Deus, que detém todo o conhecimento existente, não disse o seu nome, e disse: Eu sou, e prometo que certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti, de que te enviei. E mandou Moisés jogar o cajado no chão, e este se transformou numa cobra, e depois Moisés pegou a cobra e transformou em cajado na sua mão. Mais uma vez, Moisés questionou a Deus: Se os filhos de Israel perguntarem quem me enviou? Disse Deus a Moisés: Diga-lhes: Eu sou o que sou, e fareis magias para eles. Entenderam: O faraó não vos liberará, mas eu estenderei a minha mão e ferirem o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso ele os deixará ir. Então Moisés e Arão foram à presença de Faraó e pediram para libertar o seu povo, mas o Faraó não aceitou. Como o Faraó se designava Deus homem, filho do Deus Ra, o Deus Sol, e que se equiparava a esse Deus, o maior do panteão egípcio, então Deus, para o Faraó, achou por bem designar Moisés como Deus e Arão como seu profeta, pois de start, o Faraó seria derrotado como homem e como Deus finalmente entenderia a superioridade do Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus. Assim mandou Moisés jogar o cajado ao chão, e este se transformou numa cobra, mas sob a ordem do faraó os sábios e magos jogaram 2 cajados ao chão, e estes se transformaram em 2 cobras.
mas a cobra do cajado de Moisés engoliu as duas cobras, vitória do Deus de Israel. Na história egípcia, o faraó também usava um cajado, pois era considerado Deus o pastor do seu povo. Podemos ver nos registros o faraó com um cajado em forma de uma cobra. O cajado e as serpentes eram proeminentes na arte egípcia. Os faraós do Egito também eram retratados usando coroas que exibiam uma cobra ameaçadora como símbolo de proteção para o faraó e perigo para os seus inimigos, de forma que todos respeitassem as suas ordens. Moisés e Arão fizeram outras maravilhas com o cajado, mas o faraó, que já tinha uma predisposição para endurecer o coração, e Deus ainda prometeu fazer o coração do faraó resistir, este aumentou a opressão aos escravizados israelitas, tinha tornado a escravidão ainda mais amarga ao povo de Deus. Assim, com o faraó resistindo, Moisés e Arão continuaram a fazer as maravilhas, pragas, que representavam as vitórias sobre os diversos deuses daquele povo politeísta, até a quinta praga, os sábios e feiticeiros, a ordem de Faraó, usavam seus encantamentos para demonstrar o seu poder e do faraó mediante a reprodução do que Moisés e Arão fizeram quando eles simplesmente obedeciam ao Senhor Deus, pois estas atividades de encantamentos para Israel eram proscritas, pois o povo de Deus devia confiar nele e em sua providência, para sua segurança. Mesmo um chamado milagre trazido por uma mensagem de uma pessoa afastada da lealdade ao Senhor, os israelitas não deviam dar ouvidos. Em todas as pragas, Moisés e Arão diziam ao faraó a ordem de Deus: deixe o meu povo ir, para me servir. O faraó prometia deixar e pedia a Moisés para orar a Deus para que a praga cessasse, mas após o resultado, não liberava o povo. Na nona praga, as trevas por 3 dias, escuridão intensa, não se viam um ao outro no espaço de um palmo. Estas trevas, insta a registrar, que não atingiram Gósen, onde morava o povo de Deus desde a época de José, filho de Jacó, tinha a luz do sol normalmente, como também as pragas das moscas, dos piolhos, dos gafanhotos, as das saraivadas de pedras não os atingiram. Pois então, entendiam os egípcios, que o deus Ra, o sol, quando chegava a noite, ele passava pelo submundo e era atacado por uma deusa muito má, tão má que não era cultuada por eles. Então eles oravam aos demais deuses para irem no barco e ajudassem o deus Sol para não morrer. Esses deuses eram mortais, e vencer a sua jornada. No caso em tela, o deus Ra morreu e o faraó, que se considerava filho do deus Ra e com o mesmo poder, não conseguiu reverter a situação e viu aí a sua total derrocada e até reconheceu o Deus de Israel como verdadeiro e único Deus. Mas Moisés e Arão, que foram por ele expulsos e morreriam se voltassem à sua presença. A 10ª praga, com a morte dos primogênitos e finalmente a tão sonhada saída dos filhos de Israel da escravidão do Egito rumo à terra prometida. O cajado de Moisés, de acordo com a fidelidade de Deus, continuou como instrumento de Deus nas mãos de Moisés, com a abertura do mar, nas guerras, nas águas amargas, mas o seu uso desrespeitoso e em desobediência a Deus, impediu que Moisés entrasse na terra prometida, mas com certeza está em bom lugar, aguardando a volta de Cristo. Amém.